Oi, tudo bem? Quero falar com você que tem reciclagem de plásticos. Para quem não me conhece, eu me chamo Newton Araújo e eu tenho trabalhado ajudando recicladores a resolver problemas há mais de 15 anos no mercado de reciclagem de plásticos. Então nós resolvemos fazer online, aquilo que nós temos feito durante todo esse tempo, que é ajudar a resolver problemas. E hoje nós vamos falar de um ponto que é crítico na produtividade, na produção, na fábrica de reciclagem de plástico, que é manutenção. E manutenção é um universo bem grande, E às vezes a gente fala essa palavra dá até frio na espinha, De tanto problema que acontece na reciclagem de plásticos. E hoje nós vamos falar de peças críticas. O que seria isso, peças críticas para a sua manutenção? Tem algumas peças que elas não custam tão caro e elas são determinantes para as suas máquinas estarem rodando ou elas estarem paradas. Vamos citar um exemplo bem simples aqui, que é o de uma lavadora ou secadora, Aquelas centrífugas que secam os materiais rígidos. Então vamos lá, uma secadora, vamos supor uma secadora aqui. O que essa máquina faz? O material é moído, passa pelo tanque de decantação, é lavado, e aí tem que passar por essa máquina para secar, Tirar toda a água e segue o processo. Tem uma peça nessa máquina que é fundamental, que é o eixo. Se esse eixo quebra, se ele solta uma paleta, a sua fábrica vai parar. E quando acontece isso, geralmente, quebrou o eixo. Qual é o primeiro passo depois de quebrar? Você tem que ir lá, desmontar e avaliar o tamanho do dano e recuperar essa peça. O problema nessa peça é o seguinte: quanto tempo demora para recuperar essa peça? Geralmente, se você tiver uma ótima assistência, se você faz interno, ou se você tem um parceiro bom que faça essa assistência para você, nessa recuperação do eixo, você consegue fazer em 3 dias, vamos supor. Mas, durante esses 3 dias, a sua fábrica vai estar parada. Então, aí que está o problema. É uma peça crítica. Ela vai parar a sua fábrica por 3 dias. Vamos supor que a sua linha de produção aí, da sua reciclagem faça 500 kg por hora. Vamos fazer umas continhas aqui só para justificar o que eu estou te falando, de peças críticas que compensa você ter no estoque. 500 kg por hora. 3 dias, Vamos supor que você trabalha 10 horas por dia, Vamos arredondar aí para ficar mais fácil de fazer as contas. 10 horas por dia. 10 horas por dia, 3 dias, são 30 horas, vezes 500 kg por hora, vamos lá. 30 vezes 500 igual a 15. Olha esse número, presta atenção nesse número. Se a sua linha faz 500 kg por hora, você fica 3 dias parado, você deixa de produzir 15 toneladas de material. 15 toneladas. E enquanto você deixou de produzir essas 15 toneladas, o que está acontecendo na sua fábrica? Você tem lá 5 pessoas separando material, você tem lá uma pessoa que trabalha moendo, outra pessoa que trabalha na extrusora e assim por diante. Então, o seu custo fixo continua lá e você vai perder, vai deixar de produzir 15 toneladas em 3 dias. Agora vamos fazer outra conta, Um eixo desse de secadora novo, ele custa em torno de entre 10 e 15 mil reais. Vamos colocar 15 mil reais aqui. Ele custa 15 mil reais. Em 3 dias, você perdeu 15 toneladas. Vamos supor que seu material você consegue ter ali 1,50 de resultado em cada quilo desse material. Então, você tem 1,5 vezes 15 toneladas. Isso vai te dar R$ 22.500. E o eixo te custa 15 mil reais. Olhem só essa conta, prestem atenção nessa conta. O eixo te custa 15 mil reais e você vai deixar de produzir 15 toneladas, você vai deixar de faturar R$ 22.500. Então, você aqui, diretamente, você já perdeu R$ 7.500. Sem contar o transtorno, de não conseguir atender o seu cliente, entregar o material para ele. Então, se você tem essa peça crítica
o eixo da secadora no seu estoque, você tem lá a peça de reserva, né, na sua fábrica. Quando acontecer essa parada, você vai demorar meio dia de trabalho para substituir essa peça. Então, ao invés de perder 15 toneladas, você vai gastar 5 horas vezes 500 quilos por hora, que vai te dar um resultado de 2.500 quilos. Então, você deixa de produzir 2.500 quilos, que é a diferença, né? Dos 15 mil reais que custa o eixo, os 15 e os 22.500 que você vai deixar de produzir, ainda vai sobrar um troco para você. Então, algumas peças vale muito a pena você ter no estoque para não deixar a sua fábrica parada. Isso são peças específicas, né? Mas tem outras peças que são importantes, por exemplo, o rolamento. Se você não tem o rolamento para montar essa secadora de novo, quando ele quebra, você vai ficar com a sua máquina parada do mesmo jeito, a sua fábrica parada até você encontrar o rolamento, até voltar, até trocar e substituir. Mas o rolamento você ainda acha, né? Agora, o eixo você não acha pronto. Você pode ligar no fabricante, que se ele tiver, ele vai demorar para te entregar no mínimo 3 dias. Se ele tiver pronto no estoque, né? E geralmente hoje, né, com todos o custo que está o aço, ninguém tem peça pronta no estoque para entrega assim. Então, vale muito a pena você ter uma peça crítica como essa no seu estoque para evitar que a sua fábrica pare, então, o que vai impactar diretamente no seu resultado financeiro no final do mês. Então, essa era a dica que nós tínhamos para vocês hoje. Algumas peças vale muito a pena você ter ela no estoque para evitar que a sua fábrica pare. E se você gostou dessas dicas que nós te demos hoje, compartilhe com aquelas pessoas, né, que você conhece aí que estão sofrendo também com o mesmo problema. E nos acompanhe, nos siga aqui nas nossas redes que nós vamos dar mais dicas para você sobre como manter a sua fábrica produtiva e lucrativa. E estamos ajudando os recicladores do Brasil a melhorarem a sua lucratividade. Se você tiver interesse, nos siga.